vou falar sobre uma experiência pessoal e eu espero que de alguma forma essa experiência que eu passei toque você e te ajude de alguma forma. Se fez sentido para você, se fizer sentido para você, deixa aqui seu curtir e compartilhe com outras pessoas também. Você que está aqui no YouTube, aproveita para se inscrever aqui no meu canal e compartilhar, convidar seus amigos para participarem também, tá? Então eu vou estar sempre postando aqui conteúdos, dicas, insights para te ajudar a transformar a sua vida. Depois de sair de um relacionamento por mais de 5 anos, eu percebi que a minha vida como um todo era um projeto totalmente falido. Chegou uma hora que eu falei assim, não vou mexer mais porque tá tudo muito ruim, tá tudo bagunçado. Sabe aquele momento que você olha pra sua vida e você sente um fracasso? Você sabe o que é um projeto falido? Imagine uma grande empresa, um grande negócio. Você investiu tempo, você investiu dinheiro, você investiu tudo que você tinha ali à sua disposição naquele negócio. Mas de repente você começa a perceber que aquele negócio começa a fracassar. Começa a dar tudo errado. Todas as áreas da sua vida tá errado. Cada área da sua vida é como se fosse um departamento de uma grande empresa. Então tem a área da saúde, tem a área da saúde emocional, da saúde física, da saúde mental, da psicológica, tem a área familiar, tem a área dos relacionamentos, tem a área financeira. Então cada área é um setor de uma grande organização, de uma grande empresa. Quando você olha para sua vida e você percebe que tem alguma coisa errada, é como se aquela grande empresa estivesse falindo. E você olhasse para um lado, olhasse para o outro e pensasse assim, mas nada do que eu estou fazendo aqui está dando certo. Tudo que eu estou fazendo aqui parece que está tudo dando errado. Foi assim que eu me vi. Então, nos últimos 7 anos, foi assim que eu olhava para a minha vida. Eu falava assim, tá tudo errado. Tá falindo. A minha vida tá falindo, tá fracassando. Eu pensei, meu Deus, o que eu posso fazer para mudar? E eu não conseguia enxergar a alternativa. Eu comecei a investir tempo e dinheiro em aprender novas habilidades. Então, ao invés de eu cuidar da minha vida, eu passei a aprender novas habilidades. E o que eu quero dizer isso para você? Quando eu aprendi, quando eu me dediquei a aprender novas habilidades, eu simplesmente não desisti de mim, não foi isso. Eu simplesmente falei que eu estou fazendo algo errado e eu preciso consertar isso. Então eu fui aprender novas habilidades. Então o que eu fiz, olhando para a minha vida hoje, o que eu fiz? Eu abri uma concordata, eu abri o que a gente chama hoje de recuperação judicial numa empresa. O que é uma recuperação judicial? Se você acompanhou recentemente o caso da 123 Milhas, que é um site que você compra passagens aéreas por milhas, então você compra muito mais barato, você vai ver que ela abriu uma recuperação judicial. O que é isso no termo juridiquês? É quando você chega para o juiz e fala assim, olha, tá tudo dando errado. Tudo que eu estou fazendo não está dando certo, o meu negócio está falindo, mas eu acredito no meu negócio e eu quero muito que ele dê certo. Mas para isso eu preciso dar uma pausa nas cobranças, eu preciso dar uma pausa na dívida para que durante um período eu possa, se eu não tiver que pagar nada, se eu não tiver que dever obrigações ali todos os meses, todos os dias para alguém, eu consigo ter fôlego para eu organizar a minha vida, conseguir o dinheiro, seja através da venda de patrimônio, seja através de alguma outra alternativa, seja através de empréstimo, de investidores, eu consiga melhorar o meu negócio, mostrar para outras pessoas que o meu negócio tem potencial e conseguir investimento para aquele negócio para que eu possa fazer ele crescer novamente. Então eu peço para o juiz, chego lá para o juiz e falo assim, por favor, o meu projeto é esse, o meu negócio tem tal capacidade, só que agora eu estou passando por uma dificuldade. Então eu apresento para ele os problemas, apresento para ele a alternativa que eu acho que é boa, tá? Eu apresento para ele, para o juiz, e o juiz fala, ok, eu aprovo. Então durante um período você vai ficar com o seu negócio totalmente inativo para você poder se organizar. Então, eu chego para os credores e falo assim, olha, temporariamente ela não vai pagar porque ela está fazendo uma recuperação da empresa dela. Então está fazendo levantamento de dívida, está fazendo levantamento de patrimônio, está vendo o que ela pode fazer para organizar. Então temporariamente você tem um respiro até que você organize. Foi exatamente isso que eu fiz. Então eu cheguei para Deus e falei assim, olha, está dando tudo errado. Tudo que eu fiz aqui está dando errado. Então eu preciso de um tempo para conseguir entender o que estava acontecendo. Então nesse meio tempo eu fiz curso, nesse meio tempo eu fiz o que dava para ser feito para eu aprender. Eu precisava identificar aonde eu estava errando, o que eu estava fazendo que eu deveria parar de fazer, o que eu não estava fazendo que eu precisava fazer. O que nós temos como hábito, pessoal? Talvez você já tenha passado por isso e pense alguém que tem. Quando a gente tem um negócio e esse negócio está todo bagunçado, a nossa tendência é contratar ou delegar a função para outra pessoa e que outra pessoa venha e resolva o problema. Só que o que nós não entendemos é que a outra pessoa não tem conhecimento sobre o nosso negócio tanto quanto o nosso.
Então, o que nós fazemos? Assim, eu vou dar responsabilidade para outro. Eu vou dar responsabilidade para o filho, para o marido, para a esposa, para um amigo, para qualquer outra pessoa para resolver aquilo ali. Porque a gente não sabe resolver. Ou porque a gente não quer resolver. Porque muitas das vezes a gente não quer resolver. Porque é muito mais cômodo dar responsabilidade e culpar outra pessoa do que nós mesmos assumimos a responsabilidade. Então, é muito difícil. Então, quando você tem um negócio, você percebe que esse negócio não está dando certo, você tem que parar, analisar, estudar, descobrir mecanismos, descobrir formas de resolver aquele problema. Caso contrário, vai ficar protelando a vida inteira e vai afetar todas as áreas da sua vida. Então, foi o que eu fiz. Eu dei uma pausa. Então, especificamente, eu dei uma pausa na minha área sentimental. Porque eu percebi o seguinte, a minha área sentimental eu estou delegando para outras pessoas a responsabilidade de resolver todas as outras áreas da minha vida. Porque era assim que eu me sentia. Era como se eu chegasse para alguém e falasse assim, olha, para eu ter sucesso emocional, físico, sentimental, na minha família, eu preciso ter alguém ao meu lado. E não é assim. Não existe aquela coisa de simplesmente dar toda a administração do negócio na mão de uma única pessoa. Você precisa ter numa grande empresa, porque a nossa vida é um grande negócio, não é uma empresa, um negócio pequenininho, é um grande negócio que tem vários departamentos. Para eu dar um grande negócio na mão de alguém, eu tenho que entender que essa pessoa ela vem para administrar uma área específica e não todas as áreas. Eu tenho que ter a administração. Então é mais ou menos o seguinte, eu tenho que entender que dentro de um grande negócio eu sou a presidente, tá? Eu sou a presidente e abaixo de mim tem o vice-presidente. Então o vice-presidente vem para me ajudar, ele não tem a responsabilidade de fazer a minha parte, porque é minha obrigação, eu tenho que fazer. Agora o vice-presidente ele vem para quê? Ele vem para me ajudar nesse processo. Eu estou falando da minha vida, não estou falando do relacionamento como um todo. Se olhar um relacionamento como um casal é completamente diferente. Eu estou falando da minha vida, das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus comportamentos, da minha mente, de mim, propriamente dito, como pessoa. Então eu não posso delegar o que é minha obrigação fazer do que é da outra pessoa. A outra pessoa ela tem obrigação dentro do âmbito do qual ela faz parte. Mas a minha, os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus comportamentos, é responsabilidade minha. Precisa ser responsabilidade minha. Ninguém tem obrigação de saber, de sentir, de fazer o que é minha responsabilidade fazer. Ele pode me ajudar. Agora, a tendência é que a gente entrega tudo na mão das outras pessoas e acha que as outras pessoas têm que adivinhar o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Então, a gente terceiriza a responsabilidade. Então, quando você terceiriza a responsabilidade, quando as suas emoções vão mal, você culpa o outro. Quando os seus comportamentos vão mal, você culpa o outro. Quando os seus sentimentos estão mal, os seus pensamentos estão mal, você culpa o outro. Quando a sua saúde não vai bem, você diz que é responsabilidade do outro. Mas o que é a sua obrigação, o que é a sua parte fazer, você acaba não fazendo. Então é muito importante que a gente aprenda o que é responsabilidade nossa e o que é responsabilidade de terceiro. Então quando eu olhei para a minha vida sentimental e eu vi que eu estava entregando todas as outras áreas da minha vida de responsabilidade de uma única pessoa, eu falei, peraí, não é só questão de dependência não, é questão de você terceirizar e olhar e falar assim, peraí, mas eu estou vivendo totalmente em função de outra pessoa? Eu estou vivendo totalmente em função de resolver uma área específica da minha vida e estou esquecendo de todas as outras? Porque era assim que eu via. Eu esquecia que meu negócio, que a minha empresa era grande e tinha muitas outras áreas. Então eu passei a negligenciar a minha família, eu passei a negligenciar a minha saúde, eu passei a negligenciar as minhas finanças, eu passei a negligenciar as minhas emoções, eu passei a negligenciar os meus comportamentos, eu passei a negligenciar um monte de outras coisas, vivendo em função de uma só. E aí foi um momento que eu falei, basta, e eu falei para Deus, não, temporariamente eu não quero mais trabalhar nessa área, eu não quero mais ninguém para terceirizar, enquanto eu não estiver segura o suficiente e percebendo que todas as outras áreas da minha vida estão em equilíbrio. E lá se foram 7 anos. Então, nesses últimos 7 anos, eu evitei relacionamento, eu evitei ao máximo. Por quê? Porque eu olhava para Deus e dizia assim, Deus, eu não estou pronta. Então, se a minha casa, se a minha vida, se a minha rotina, se as minhas emoções, se os meus pensamentos, tudo em mim não está em equilíbrio, para que eu quero uma pessoa que vai ou desequilibrar
ou vai acabar assumindo a responsabilidade de resolver uma coisa que não é responsabilidade dele. Ele tem que entrar porque tá tudo muito bem, ou porque uma coisinha específica precisa. Mas tudo é um absurdo. Você querer que a pessoa entre no caos. É mais ou menos o seguinte: fulano, vem aqui visitar minha casa, tá aquela bagunça. Aí a pessoa que veio te fazer uma visita é obrigada a te ajudar a limpar. Ao invés de vocês passarem momentos rindo, conversando, tomando um chá, um vinho, sabe, jogando conversa fora e te ajudando a limpar uma bagunça que era sua responsabilidade fazer. Era sua responsabilidade manter a casa limpa para receber as pessoas. E aí a pessoa termina no final do dia tão cansada e você quer a atenção dela, ela fala assim, mas eu não tenho. Aí o que acontece? Você não tem a atenção da pessoa como você gostaria, você não tem a atenção ali, o cuidado, o carinho. Por quê? Porque o tempo que ela poderia estar dedicando a você, ela está dedicando a ajudar a arrumar uma bagunça que era sua. É sua responsabilidade, não dela. E aí quando você exige que a pessoa tenha atenção, quando você exige que a pessoa tenha carinho, quando você exige que a pessoa tenha romantismo ou qualquer outra coisa parecida, você não tem e você fica frustrado. Mas é por quê? Porque ela gastou a energia que ela teria que estar dando pra você pra te ajudar a arrumar uma bagunça que não é responsabilidade dela, é responsabilidade sua. Ajudar é uma coisa, fazer algo que você deveria ter feito é outra completamente diferente. Então é muito importante. Então quando eu parei e analisei isso, eu falei, peraí, agora tá no momento de resolver. Então eu tinha conflitos internos que não era responsabilidade de ninguém resolver, era minha. Era traumas que eu adquiri, não foi no relacionamento, era traumas que eu adquiri de infância, que eu nunca cuidei. Era traumas de adolescência, que eu nunca cuidei. Eram traumas que ninguém tinha responsabilidade de me ajudar a resolver. Era somente eu e Deus. Então, quando eu entendi que a única pessoa que eu precisava no universo para me ajudar a resolver isso era somente eu e Deus, eu e o Espírito Santo, eu e Jesus, ninguém mais poderia interferir, eu passei a me dedicar a cuidar disso. Então, os últimos anos eu passei a aprender como administrar o meu negócio e principalmente a entender qual era o problema. Então, a primeira coisa que eu fiz e me deu muito certo, tá? Cada um vai cada um, mas a primeira coisa que eu fiz foi entender quem eu era, qual era o meu papel na minha vida. Qual era o meu papel, qual era a minha responsabilidade na minha vida? Foi o que eu fiz. Segundo, descobrir exatamente qual era a sujeira que estava dentro do meu negócio que estava me impedindo de evoluir. Então eu passei a buscar, a entender para me identificar onde é que estava o erro. Então quando eu entendi onde é que estava o erro, opa, peraí, agora eu já sei como limpar. Quando eu fiz isso, que demorou um tempo, porque eram anos de trauma, não era uma coisa do dia para noite, eram anos de trauma que não dá para você resolver do dia para noite, principalmente resolver sozinho. Então, quando eu identifiquei, eu resolvi esses traumas, eu falei, opa, peraí, agora já a segunda parte aqui do processo já aconteceu. Quando eu consegui resolver, identificar esse segundo trauma e limpar, é como se eu olhasse pro meu negócio e falasse assim, esse negócio tem jeito. Por que esse negócio tem jeito? Porque eu fiz a recuperação no momento certo. Eu pedi a recuperação no momento certo. Eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, não dá mais, tá na hora de resolver isso aqui. E aí ele falou assim, ótimo, agora vamos começar o processo de resolver esse problema. Então eu pedi no momento certo. Então você pode estar passando por um momento agora pensando assim, pra mim não tem mais jeito. Tem. Agora é o momento ideal. Quando você entende que não tem mais jeito, agora é o momento ideal de você pedir recuperação. Porque esse juiz que dá a recuperação, ele não só te apoia, ele simplesmente vai te mostrar o caminho para você conseguir mudar a sua vida. Ele vai te dar o caminho. Ele é um juiz tão bom, mas tão bom, que ele vai te indicar o caminho, as pessoas certas, as situações certas para você mudar a sua vida de uma vez por todas. Então, quando eu entendi isso, eu falei, opa, maravilha, agora já consegui resolver esse segundo passo. Daí veio o terceiro passo. O terceiro passo era entender que eu precisava construir um negócio novo, que eu precisava pegar aquele negócio velho lá e reformar, porque coisas que tinham dentro daquele negócio não faziam mais sentido. Então eu precisava cuidar. É como se eu pegasse um prédio velho e falasse assim, opa, agora eu vou fazer uma reinauguração. Então quando você tem um negócio, que o seu negócio não tá legal e você simplesmente fala assim, eu preciso mudar, eu quero repaginar tudo, né? Então você fala assim, se é pra mudar, eu vou mudar tudo. Eu vou mudar se é uma loja, eu vou mudar a fachada da loja, se é uma oficina, eu vou limpar a oficina e tirar aquilo que não presta mais, deixar só o que presta. Você vai reformar. Você vai simplesmente falar assim, eu vou fazer uma reinauguração e essa reinauguração precisa ser em grande estilo. Então, para ser em grande estilo, eu preciso cuidar de tudo, eu preciso limpar tudo.
E aí, nesse momento, você começa a afastar funcionários que não são bons mais, pessoas que não estão te ajudando em nada, pelo contrário, estão te impedindo. Você começa a atrair pessoas que você sabe que vão te ajudar nessa etapa nova. Você começa a trazer aquelas pessoas que já estavam com você, que você se afastou, mas que você sabe que são bons funcionários, digamos assim, para o seu negócio. Então, aquelas pessoas da sua família, aqueles seus amigos que você não vê há muito tempo, aquelas pessoas que você começa a perceber que você se afastou delas e que está na hora dessas pessoas voltarem novamente. Por quê? Porque são pessoas importantes para você. Então, você começa a atrair para o seu negócio pessoas novas, pessoas importantes, pessoas que você tem no seu ambiente, mas que você não estava valorizando. Você passa a dar mais valor para essas pessoas e trazer. Pessoas que você estava valorizando demais, mas que você sabe que estava impedindo o seu negócio de evoluir, você começa a afastar, você dá demissão, você dá justa causa nessas pessoas. Assim, não, no meu novo modelo de negócio, você não tem mais papel aqui. Você não tem mais lugar aqui. Então você demite sem peso na consciência. E aí você começa a cuidar da estrutura toda. Então, o que eu fiz no meu negócio? Eu passei a cuidar da minha saúde, a focar em cuidar da minha saúde física, porque eu percebi que a minha saúde física estava atrapalhando em tudo. Então, eu falei, opa, peraí, tá na hora de cuidar agora da minha saúde. Tá na hora de olhar pra mim e ter mais valor por mim, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, um corpo cansado, um corpo desgastado, um corpo consumido por comidas ruins, por excesso de bebida, por excesso de noites de sono mal dormida, tudo isso estava prejudicando. Então, tudo isso estava tornando o meu vaso um vaso muito frágil, que podia ser quebrado a qualquer momento. Então, não dá para você colocar líquido novo em vaso velho quebrado, porque você sabe que se você colocar ali e encher até a tampa, aquilo vai se espatifar. Então, eu precisava limpar esse físico aqui, eu precisava cuidar dessa estrutura aqui, para quando eu recebesse essas coisas novas, saber que estava firme, estava forte, que eu tinha capacidade de segurar tudo aquilo. Então, eu comecei a cuidar do meu físico. Só que também, enquanto eu cuidava do meu físico, eu percebi que eu também estava cuidando do meu emocional. Eu percebi que eu estava me sentindo mais forte, mais segura, mais imponente. Eu estava me sentindo mais confortável, mais confiante, sabe? Eu estava me sentindo, isso estava mexendo com o meu emocional também, estava fazendo me sentir bem. E aí eu falei, poxa vida, olha pra você ver a mudança que está acontecendo. E aí isso foi mudando o que? Outras áreas da minha vida, foi melhorando também a minha saúde mental. Eu comecei a pensar em coisas muito mais positivas e aí descartar aquilo que era negativo. Então, ressignificar muito rápido pensamentos negativos. Então, isso estava me ajudando. Isso estava me ajudando a trabalhar o meu psicológico também, a minha forma de comunicar com as pessoas. Então, isso tudo estava mudando a minha vida de um modo geral. Era como se todos os setores, quando eu comecei a organizar a minha vida, todos os setores da minha vida estavam mudando. Quando você tem um negócio, você tem o departamento de recursos humanos que contrata, você tem o departamento de finanças, que é a organização financeira, você tem o departamento de infraestrutura, você tem o departamento de produção, que produz, que faz você produzir as coisas que você vai entregar para as pessoas, o que vai vender, o seu serviço. Então, todos os departamentos. Então, se todos estiverem alinhados, o sucesso da empresa é garantido. E aí é a mesma coisa na nossa vida. Então, eu alinhei todas as áreas, melhorou meu relacionamento com a minha família, melhorou meu relacionamento com as pessoas, eu passei a identificar as pessoas, eu passei a trazer as pessoas para minha vida. Então, eu comecei a trazer as pessoas para minha vida e falar assim, eu quero ter amigos, eu quero ter, sabe, pessoas ao meu lado. E aí começou tudo a mudar. Eu comecei a sentir mais segura. Eu comecei a sentir que tudo estava acontecendo. E aí, depois que isso tudo estava acontecendo, eu falava assim, falta um toque, falta alguma coisa que estava muito importante ali na minha vida. Aliás, duas coisas que eram muito importantes estavam faltando. E eu precisava que isso acontecesse. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e falei para Deus. Falei, tá faltando alguma coisa aqui. Então, ele me mostrou. Tá faltando inteligência espiritual. Você precisa entender que para você gerir o seu negócio com maestria, gerir o seu negócio com excelência, você não pode fazer isso sozinho, você tem que ter o conhecimento necessário. E esse conhecimento, ele só vem através do mundo espiritual, através da conexão com Deus. Então, a hora que eu entendi isso, eu falei assim, legal, é como se eu tivesse faltando um curso na minha vida, uma formação, um diploma. Peraí, antes de você lançar esse negócio pro mundo, antes das pessoas conhecerem essa nova versão, então vamos lá. Vamos fazer um novo curso, vamos entender. Então, o que é esse novo curso? Entender o mundo espiritual, entender a inteligência suprema, entender o papel de Deus na nossa vida, entender a função de Deus na minha vida, entender que
ele é quem vai me dar o conhecimento necessário para fazer isso, entender que ele é como se fosse o meu sócio, o sócio do meu negócio, como se fosse não, entender que ele é o meu sócio, ele é o sócio do meu negócio, entender que tudo que eu for fazer eu preciso simplesmente pedir direção a ele. Então é como se você pegasse o seu negócio, se você pegar grandes organizações, você vai ver que grandes organizações tem o presidente, que é o sócio majoritário, e tem a pessoa que idealizou ali, ou tem a pessoa que está apoiando. Porque eles entendem que quando você tem mais de uma pessoa com conhecimento no negócio, a tendência é aquele negócio subir. Por quê? Porque você tem a quem pedir conselho, a quem conversar quando as coisas estão acontecendo. Então já é feito isso de maneira estratégica. Então quando eu passei a colocar Deus como meu sócio, eu dei eu sem pensar duas vezes, eu falei para ele assim: o senhor é o dono majoritário disso tudo aqui. Eu estou abaixo do senhor. O que o senhor decidir, eu faço. O que o senhor decidir, eu executo. Eu não vou questionar as suas decisões. Por quê? Porque o conhecimento, o poder que o senhor tem, a capacidade que o senhor tem é muito mais elevada do que a minha. Então eu entreguei o meu negócio para ele e falei assim: olha, tome o controle. Eu estou aqui para obedecer às suas leis. Coloque aqui. E aí quando isso aconteceu, ele me entregou um manual de como fazer as coisas acontecerem. E esse manual está sendo assim fantástico para me ajudar. Está me ajudando assim, de uma forma muito grande. Então é muito importante. Só que Deus é tão grandioso, ele é tão maravilhoso, ele é tão assim sublime, que ele olhou para mim e falou assim, quando ele viu que estava tudo pronto, que o meu negócio estava pronto para dar um salto maior, estava pronto para entregar o que precisava ser feito, estava pronto para prosperar, ele falou para mim assim: não, eu não vou deixar você fazer isso sozinha, porque apesar de eu estar aqui com você, junto com você, ao seu lado, não é abaixo nem ao seu lado ali, você precisa de alguém para te proteger, alguém para cuidar de você, alguém para te aconselhar, alguém para te ajudar. E aí, sem eu precisar pedir, sem eu precisar chorar, sem eu precisar fazer, ficar o tempo todo pedindo para ele, porque eu já não tinha mais meta de vida nesse aspecto. Não tinha mais não era mais uma coisa que fazia sentido para mim. Eu achava que primeiro a minha vida iria prosperar de todas as formas para um dia ter alguém do meu lado. Mas Deus não. Deus é tão grandioso que quando ele viu que a estrutura estava pronta e que eu tinha entregado para ele a administração, ele falou assim: do seu lado eu vou colocar uma outra pessoa. E aí ele colocou um companheiro, uma pessoa que realmente vai me ajudar, uma pessoa que eu confio hoje, que eu acredito que vai ter capacidade de me ajudar nesse processo. Então, quando a gente quer buscar relacionamento, você precisa entender que primeiro você cuida da estrutura e depois a pessoa que vai estar com você ali, a pessoa que vai te ajudar, a pessoa que vai te guiar, a pessoa que vai vai fazer parte, que merece fazer parte desse processo, vai ser acrescentada. Por quê? Porque quem está controlando a sua vida sabe das pessoas que você precisa para o negócio. Quando você coloca um presidente na sua empresa, o cara, no mínimo, ele tem o conhecimento necessário. Você não coloca um presidente, se você não quer ser o presidente, você coloca um presidente qualquer. Você contrata alguém que tem um currículo, que tem uma capacidade, um conhecimento. Por quê? Porque essa pessoa vai entrar para fazer a diferença no seu negócio. Então, essa pessoa vai dizer para você: olha, em cada departamento cabe tal profissional. Olha, para finança, o profissional tem que ser isso, isso e isso. Para recurso humano, tem que ser isso, isso e isso. Aí ele analisa o currículo e ele já sabe, ele tem tanto conhecimento que ele já sabe: olha, o currículo dessa pessoa aqui serve, esse aqui não serve. Então, ele já seleciona os currículos para isso. Se você pegar, por exemplo, assista os vídeos do Roberto Justus. Roberto Justus, o cara é fantástico, entendeu? E ele hoje, ele tem fez aquele quadro Aprendiz, onde ele contrata as pessoas. Então é mais ou menos, imagina o Roberto Justus sendo Deus olhando para as pessoas e falando assim: olha, essa pessoa aqui, ela tem capacidade de estar na sua vida, essa pessoa aqui não tem. Então o que ele vai fazer? Ele não escolhe, porque ele dá o livre-arbítrio pra gente, mas ele mostra pra gente, ele dá o conhecimento pra gente e mostra pra gente: olha, para esse cargo aqui, essas características tem que ser, para esse cargo tem que ser aquela. Então ele nos mune de conhecimento pra gente identificar os perfis, identificar quais são as pessoas. O mesmo serve para relacionamento. Ele te capacita a entender o que uma pessoa precisa ter, seja um homem, seja uma mulher, o que ela precisa ter de característica para estar ao seu lado. Então ela te mune de conhecimento. Então ele te mostra isso. Ele te mostra quais são as habilidades que para ele é essencial que alguém tenha. Aí você tem o livre-arbítrio de decidir se quer ou não.
Hoje, o que eu percebo, para Deus, uma das características mais poderosas que ele considera para ele aprovar um relacionamento é que esse parceiro ou parceira te aproxime mais dele e nunca te afaste. Aquela pessoa que te incentiva, olha, você vai fazer alguma coisa? Vai pro presidente primeiro. Vai lá pro CEO. Não faça nada sem pedir orientação àquela pessoa. Ele nunca vai te afastar e dizer assim, não, imagina, você consegue sozinho. De jeito nenhum. Essa pessoa que vai estar do seu lado vai sempre falar pra você, vamos juntos. Não, eu vou junto com você. Vamos lá pedir orientação pra Deus. Se Deus falar que a gente segue, a gente segue. Se Deus falar que a gente não segue, a gente não segue. Então, uma pessoa que te aproxima dele é uma pessoa que Deus vai com certeza aprovar. Uma pessoa que te aproxima a ser uma pessoa melhor todos os dias, que te motiva a ser uma pessoa melhor todos os dias, é uma pessoa que com certeza Deus vai aprovar. Por quê? Porque ele sabe que os dois juntos ali, mais ele, vão fazer esse negócio fluir. E a mesma coisa serve para a vida da outra pessoa. Quando a outra pessoa entende também que ela é um grande negócio, que você está entrando na vida dela para somar e não ter a responsabilidade de resolver o problema delas, ela cuida de si mesma, ela se prepara, ela busca Deus, ela faz o negócio acontecer. Por quê? Porque dois grandes negócios se unindo, expandindo, porque é uma expansão. Quando você pega, por exemplo, uma holding, e uma holding compra uma outra empresa, uma holding não compra uma empresa fracassada, ela compra uma empresa que ela sabe que pode estar passando por um problema, mas tem potencial de crescimento. Então, o que ela fala, opa, tô vendo esse negócio aqui é bom. Então, ela faz uma fusão. Ela pega o conhecimento dela e ela investe o conhecimento e o dinheiro e o potencial dela neste negócio, esse negócio cresce e a holding cresce junto. Então, quando você encontra uma pessoa que você sabe que ela tem potencial, ela pode estar ali debilitada em alguma coisa, mas ela tem potencial, o que você faz? Você pega o seu conhecimento e injeta nela. A mesma coisa a pessoa, ela pega o conhecimento dela e injeta em você. Os dois injetando faz uma fusão e transforma isso num grande negócio, um negócio ainda mais poderoso, porque você pegou dois potenciais, unificou esses dois potenciais e fez o negócio explodir. E aí sim o relacionamento vai para um outro nível. E aí sim o relacionamento serve para um propósito, porque você pega o propósito daquela pessoa, você pega o seu propósito, você percebe que o propósito dos dois estão alinhados, são muito semelhantes, e aí você falou, opa, se os dois negócios são semelhantes, vamos juntar esses dois negócios aqui, vamos fazer uma grande fusão e pronto. Ali se nasce um negócio gigantesco. Aí sim, a família passa a ser um negócio gigantesco. Então, se você está buscando um relacionamento, mude você. Se você está dentro de um relacionamento, pense o que você precisa fazer antes de você exigir do seu parceiro. O que você precisa mudar? Mas eu já estou dentro de um relacionamento, eu tenho que terminar para começar tudo de novo? Não. Simplesmente passe agora a cuidar de você. E aí isso vai refletir no seu parceiro. Não obrigue, não exige, não faça nada para que ele mude. Simplesmente ele vai perceber a sua mudança e vai se sentir motivado a mudar também. E aí quando ele mudar, vocês dois vão fazer uma nova fusão desse negócio, vão fazer esse negócio explodir a um nível máximo. Mas começa a mudança com você. Quando eu entendi isso, as coisas mudaram. E quando eu olho para minha vida hoje, para onde ela está indo, quando eu olho as pessoas que estão ao meu lado, quando eu olho o relacionamento que eu estou construindo hoje, eu percebo que tudo teve a mão de Deus. Eu percebo que a partir do momento que eu falei para ele, agora sim, eu estou aqui. A recuperação judicial já foi feita, a recuperação da minha vida foi feita. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora, tudo de agora em diante está nas tuas mãos. E aí, quando eu entreguei nas mãos dele o que estava acontecendo, ele falou assim, ótimo, agora eu cuido. E aí ele está elevando a minha vida a um outro patamar. É óbvio que tem muitas coisas que ainda precisam acontecer, mas hoje eu não tenho mais medo, porque a liderança desse negócio está na mão de algo supremo, que não falha, não fracassa, não volta atrás, não faz nada errado, só faz as coisas certas. Então ele está me dando direcionamento, está dizendo, olha, hoje você faz isso, amanhã você faz aquilo, depois de amanhã você faz aquilo outro. E aí eu estou construindo. E junto comigo estou trazendo alguém, junto comigo hoje, eu posso dizer assim, com muita propriedade, com muita tranquilidade, com muita alegria no coração, que Deus hoje colocou do meu lado. Alguém que está justamente alinhado com o mesmo propósito, com a mesma visão de futuro e principalmente que a vida dele é grandiosa o suficiente que não precisa de mim. Nós somos só complemento um do outro. Não é necessidade, sim é querer. E quando os dois estão em equilíbrio, quando
Quando as duas pessoas entenderam que cada um individualmente tem o seu negócio gigante, a fusão, quando acontece, é para crescer ainda mais, é para estar ainda maior, é para servir aos outros, é para fazer a coisa acontecer. Então, quando você mudar a sua vida, quando você passar a olhar para você como prioridade, quando você passar a cuidar de você, a curar a si mesmo, a mudar tudo, as demais coisas vão ser acrescentadas. Elas vão ser acrescentadas de uma tal forma que você vai viver como quem sonha. Você vai olhar todos os dias e vai falar assim, meu Deus, como isso aconteceu? E todos os dias você vai viver pequenos milagres. Todos os dias você vai ver o grande líder da sua vida faz o maior zelo do mundo, tudo, para que você sempre tenha a sua vida da forma como você quer, do jeito que você quer. Se esse podcast fez sentido para você, compartilha com outras pessoas. Compartilha, faça esse conteúdo chegar a mais e mais pessoas, para que as pessoas entendam que é possível sim mudar. E se você quer aprender mais sobre, entra no meu canal. A partir da semana que vem eu vou estar produzindo lives, a gente vai estar tendo eventos lá dentro do canal no Telegram para ajudar você a trabalhar isso cada vez mais, tá? Eu sou Ana Aparecida e eu vejo você então no nosso próximo podcast.